Sounds a lot better than wasting a week from cancer. O filme começa nos apresentando a dois amigos inseparáveis, Steve e Dennis, que compartilham a profissão de paramédicos, atendendo a emergências e prestando auxílio em uma variedade de acidentes. Steve, aos 40 anos, contrasta com Dennis por ser solteiro e viver sozinho, enquanto Dennis desfruta de uma vida familiar com sua esposa e 2 filhos. No entanto, a tranquilidade de Steve é perturbada por um grave problema de saúde. Ele luta secretamente contra um tumor cerebral que lhe causa dores de cabeça insuportáveis. Apesar do sofrimento, ele escolhe manter sua condição oculta, não compartilhando nem mesmo com Dennis, seu companheiro de longa data. Dennis, por sua vez, enfrenta seus próprios desafios. Casado e pai, ele se vê às voltas com problemas no relacionamento com sua filha adolescente, Brianna, cuja rebeldia e distanciamento o fazem questionar suas habilidades paternas. Sua vida familiar, embora aparentemente estável, é marcada por uma atmosfera de tensão e mal-estar. Enquanto lidam com suas vidas pessoais, Steve e Dennis continuam a responder a chamados de emergência, cada vez mais bizarros e inexplicáveis. Eles se deparam com situações que vão desde uma vítima de esfaqueamento por uma espada medieval até casos surrealistas de combustão espontânea e um incidente curioso envolvendo uma mordida de uma cobra rara em um apartamento no 2º andar. Intrigantemente, em cada uma dessas ocorrências, eles encontram um elemento comum: a presença de um pacote do medicamento Synchronic nas proximidades das vítimas, sugerindo uma ligação com os eventos. Um chamado de emergência os leva à casa de uma das vítimas, onde descobrem que a pessoa desaparecida é ninguém menos que Brianna. O local do desaparecimento exibe um pacote vazio de Synchronic, evidenciando que ela havia consumido o medicamento. Essa descoberta lança Dennis em um estado de desespero, aumentando as tensões com sua esposa. Paralelamente, preocupado com a segurança da filha de seu amigo, Steve decide agir. Ele localiza uma farmácia que comercializa o Synchronic e adquire todo o estoque disponível, numa tentativa de prevenir novos incidentes. Ao deixar a loja, Steve é abordado por um homem misterioso que oferece comprar o medicamento por um valor 3 vezes superior ao que ele pagou. Steve, contudo, recusa decisivamente a oferta e, num gesto de preocupação, alerta o homem sobre os perigos associados ao Synchronic. Este momento sublinha a gravidade da situação e o peso das decisões que Steve enfrenta, enquanto busca ajudar a filha de seu amigo e evitar que outras tragédias ocorram. Ao invés de se intimidar, o estranho homem que abordou Steve segue-o e invade sua residência de forma furtiva. Steve, percebendo a intrusão, se prepara para confrontá-lo, mas é surpreendido quando o invasor se revela ser o Dr. Kermani, nada menos que o próprio criador do controverso medicamento. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, Synchronic. Espero que esteja gostando. Comente sensacional para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Dr. Kermani então partilha uma história reveladora. O Synchronic foi concebido como um narcótico inovador, elaborado a partir de substâncias legais, visando sua aceitação no mercado farmacêutico. O cientista utilizou um composto encontrado no árido deserto da Califórnia para desenvolver a droga. Contudo, após sua distribuição, um aumento alarmante nas mortes fez Dr. Kermani perceber o perigoso potencial do Synchronic. O medicamento, descobriu-se, não apenas provocava alucinações, ele tinha o poder de transportar seus usuários no tempo, ainda que por um período restrito. Após essa confissão, Dr. Kermani se retira, deixando Steve às voltas com o desaparecimento de Brianna e as novas informações. Determinado a testar as alegações de Dr. Kermani, Steve decide usar as últimas 8 cápsulas de Synchronic que adquiriu. Pouco depois de ingerir uma das pílulas, ele começa a experienciar fenômenos extraordinários.
Partes de sua residência são misteriosamente substituídas por um ambiente de floresta pantanosa, transportando-o para uma realidade alternativa. Neste cenário, Steve se vê imerso na busca por pistas que possam levar ao paradeiro de Brianna, explorando os limites do Synchronic. Durante sua exploração, ele é abruptamente confrontado por um guerreiro armado com uma espada, que surge diante dele em um ataque surpresa. Felizmente, os efeitos da droga logo revertem, trazendo Steve de volta à segurança de sua casa. Embora inicialmente Steve considere a possibilidade de ter sido apenas uma alucinação vívida, a umidade em suas roupas e um corte de espada marcado no chão confirmam a realidade da sua experiência. Com uma câmera a postos para capturar qualquer evidência, ele se prepara para novos testes com o Synchronic. Diferentemente de sua experiência na floresta pantanosa, desta vez ele se encontra em uma paisagem coberta de neve e gelo. Lentamente, ele começa a entender que o consumo das pílulas em diferentes locais o transporta a variados momentos históricos, revelando a incrível capacidade de viagem no tempo do Synchronic. Após múltiplas experiências com a droga, Steve chegou a uma conclusão crítica. Para retornar ao presente após uma viagem temporal com o Synchronic, era essencial que os usuários estivessem exatamente no mesmo local onde se encontravam ao final dos efeitos do medicamento. Qualquer deslocamento poderia resultar em ficar preso no passado indefinidamente. Com a duração dos efeitos limitada a apenas 7 minutos, Steve deduziu que Brianna não havia conseguido voltar porque, provavelmente, ela havia se movido de seu ponto original de chegada logo após ser transportada. No dia seguinte, determinado a resgatar Brianna, Steve foi ao exato local de seu desaparecimento, sentou-se e consumiu outra pílula do Synchronic. Contudo, em vez de encontrar Brianna, ele se viu no meio de um ritual espiritual conduzido por um culto. Confundido com um espírito invocado durante o cerimonial, Steve encontrou-se em um perigo iminente enquanto os cultistas tentavam detê-lo. Por sorte, ele conseguiu fugir, retornando ao presente ileso. Pouco depois, uma amiga de Brianna sugeriu que ela poderia ter ido a algum lugar específico naquela fatídica noite. Refletindo sobre essa informação, Steve mais tarde encontrou Dennis em um bar. Durante uma conversa, Dennis revelou a Steve sua intenção de divorciar-se, culpando-se pelo desaparecimento de Brianna e pelo subsequente desgaste em seu casamento. Ao sair do bar, movido por um senso de transparência, Steve decidiu finalmente compartilhar com Dennis a verdade sobre sua condição de saúde, além de mostrar-lhe as gravações dos experimentos com o Synchronic. A revelação deixou Dennis surpreso, mas as provas irrefutáveis diante dele eram difíceis de ignorar. Preocupado com os riscos que Steve corria ao manipular o tempo, Dennis cogitou substituí-lo nas viagens temporais. Contudo, Steve, consciente de que seu tempo era precário devido ao tumor cerebral, insistiu em continuar, desejando dedicar seus últimos dias a ajudar seu amigo. Após chegarem a um consenso, Steve levou Dennis até um local próximo ao rio Mississippi, onde ele e Brianna haviam conversado anteriormente. Steve sabia que uma pedra específica à beira do rio era o refúgio predileto de Brianna, onde ela gostava de estar sozinha. Munido das 2 últimas pílulas de Synchronic, ele viajou no tempo e se viu no meio de um campo de batalha, com sua mobilidade reduzida por um ferimento de bala na perna. Apesar do caos, ele encontrou Brianna escondida em uma trincheira. Insistindo para que ela engolisse a última pílula restante, Steve tentou garantir o retorno de ambos ao presente. No entanto, sua tentativa foi abruptamente interrompida por um soldado armado que surgiu de repente. Embora Steve tenha conseguido escapar, a pílula de Synchronic foi consumida, deixando-o sem meios de voltar no tempo ou tomar mais ações. Em um momento fugaz, ele vislumbrou imagens de Brianna e Dennis finalmente reunidos, proporcionando-lhe uma sensação de paz. Embora impossibilitado de retornar para junto deles, Steve encontrou consolo no fato de que, nos últimos capítulos de sua vida, ele fez tudo ao seu alcance pelo bem-estar da família de seu amigo. Com essa nota de resolução e sacrifício, o filme conclui sua narrativa emocionante.
Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.